vereador Marcon. Mais alguém pediu? Tem um vereador novo? Mais alguém? Republicanos. Ah, tá. Senhora presidente, caros colegas, já indo em direção ao que a vereadora Estela falou, né, de baixar preço do combustível antes da eleição, hoje o gás caiu 5,3%, vereadora Estela, e a gente não está mais em período eleitoral. Então tem alguns argumentos que às vezes não coadunam muito com o que está acontecendo. Bom, dito isso, a questão de os brasileiros ter medo do que se avizinha, vereadora Estela, eu fiz um discurso aqui, eu quis escrever para que nada fosse perdido, nada fosse deixar de escapar, porque o que a gente fala aqui acaba ficando para os próximos anos, talvez até para as próximas décadas. E aí, quem sabe, os meus filhos vão ver que houve pessoas que alertaram sobre a desgraça que se avizinha no nosso país. Após a eleição do último dia 30, vereador Fantinel, qualquer brasileiro mais atento às notícias está presenciando, atônito, a morte do futuro de seu país a cada dia que passa. Podemos citar no âmbito moral, ou melhor dizendo, na falta de moral, a viagem do presidente eleito Lula ao Egito, a bordo, vejam bem, de um jatinho, cujo proprietário é ninguém menos que o empresário José Seripieri Júnior. Empresário este que já foi preso na Operação Lava Jato e fez acordo de delação premiada para ser solto. Amigão. Ainda no âmbito da moralidade, o vice Geraldo Alckmin, coordenador da equipe de transição, a mando de Lula, já nomeou 18 nomes condenados ou que respondem a processos por corrupção. Aliás, essa equipe que deveria ter apenas 50 membros, já conta hoje com nada menos que 283, mas hoje vai ser atualizada essa lista. E ainda deve ser ampliada nos próximos dias. Tudo para acomodar os companheiros que após a transição receberão cargos no futuro governo. Dentre eles, nomes renomados da ciência e tecnologia, não. Guilherme Boulos, conhecido invasor de propriedades. André Janones, o maior propagador de fake news da República. Stedley, líder do MST, que ontem, aliás, vereador Fantinel e vereador Scalco, invadiu 2 propriedades na Bahia, ambas produtivas. Dentre tantos outros que assombram qualquer pessoa que ama de verdade seu país. Mas como desgraça pouca é bobagem, ontem o PT, no fim do dia, entregou seu plano para quebrar economicamente o Brasil. Geraldo Alckmin apresentou ao Congresso a minuta da PEC da gastança, chamada pelo novo governo de PEC da transição. Apesar do eufemismo do governo ao dar nome à proposta, o conteúdo é um cheque em branco para o presidente Lula, já que o ex-presidiário e futuro presidente obterá, caso a PEC seja aprovada, autorização fiscal para gastar acima do teto. Isso sem sequer apresentar um ministro da Economia até agora. Aliás, os nomes testados apavoraram o mercado. Mas vamos ao conteúdo da obra-prima, aliás. A PEC propõe retirar de forma permanente o Bolsa Família de R$ 400 do teto de gastos, com o custo aproximado de 105 bilhões. Além disso, para 2023 estão sendo garantidos R$ 200 adicionais e ainda 150 de benefício para cada filho menor de 6 anos. Estes 3 pontos juntos dão um total de 175 bilhões em gastos fora do orçamento. E chamar gastos de investimento não muda nada, é a mesma coisa. Ainda 40% das despesas extraordinárias, hoje limitadas ao teto de gastos e ao pagamento da dívida pública, poderão ser usadas para outros fins. Colegas, os gastos em sua totalidade somam quase 200 bilhões fora do teto, e um orçamento de cerca de 100 bilhões para o próximo governo sustentar as suas próprias promessas. Sempre lembrando, quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos as satisfazem. Resumindo, sem apresentar qualquer fonte de financiamento, o PT está pedindo quase 300 bilhões para gastar. A defesa dos mais pobres pelo PT poderia sensibilizar alguns, caso não tivéssemos vivenciado os 13 anos de ingerência dos seus governos passados. A verdade é que o PT propõe terá justamente o efeito contrário. A proposta não ajuda a reduzir a pobreza e também irá dificultar a criação de emprego e renda. Vamos entrar numa trajetória terrível na relação dívida-PIB, caso seja aprovada a PEC dos 175 bilhões para os próximos 4 anos.
Agora peço que prestem atenção. O que representa um déficit primário contratado de cerca de 2% do PIB ano até o fim do mandato. Vamos aos cálculos, vereador Fantinel. Estabilizar a dívida PIB em 80% mais um déficit primário de 2% do PIB e com o atual juro real de 6%, significa dizer que o Brasil terá que crescer 6,8% ano para financiar esse furo do teto. Como sabemos que isso não vai ocorrer, a alternativa é clara: endividamento. O que qualquer um de nós faria se precisasse de dinheiro e não tivesse, iria se endividar até que dá, pois começa a produzir dinheiro. A gastança que se avizinha já fez as expectativas para a taxa Selic aumentarem para 14,75%, ou seja, um aumento da taxa ao contrário do corte antes esperado. A relação dívida-PIB projetada para convergir em 75% no próximo ano também já está sendo revista para até 97,5% no final desta década. Peço uma parte. Só no ano que vem o endividamento poderá ser maior do que nos últimos 4 anos. E isso que tivemos uma pandemia. Além disso, dificilmente a inflação baixará caso o Congresso aprove a PEC e ocorra esta farra fiscal como o PT quer. Ou seja, o caos petista está em gestação. O descontrole do orçamento levará o país a um nível catastrófico de endividamento. Isso fará com que seja mais difícil o Brasil conseguir recursos, fazendo os juros da dívida explodirem. Além dessa gastança desenfreada, pressionar a inflação, o poder de compra do povo será menor, o que vai afetar justamente os mais pobres, já que a maior parte do orçamento vai ser utilizada para pagamento de juros. Não é à toa, vereador Cadori, colegas, que os maiores doadores da campanha de Lula são os banqueiros, veja só. Aliás, não é à toa que Neca Setúbal, herdeira do Itaú, também está na equipe de transição. Coincidências, vereador Bressan. Afirmo a vocês, sem sombra de dúvida, que quem mais perderá com essa gastança anunciada serão os mesmos que o governo Lula diz defender, os mais pobres. São eles que não possuem recursos para se defender da inflação e são eles que acabam perdendo seus empregos e renda primeiro numa crise. Espero que o Congresso tenha a responsabilidade que Lula e sua equipe não têm com o futuro do Brasil e rejeite sumariamente esta PEC, ou o caos econômico vivido em 2014, 2015, 2016, ou seja, a maior recessão da nossa história, superando o crash de 29, gerada pela gastança desenfreada de Lula e Dilma, estará de volta já no ano que vem. O Brasil fez uma péssima escolha ao colocar irresponsáveis no poder. Mas aos que pensam no futuro dessa nação, resta a palavra de consolo do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em uma linguagem típica do crime. Perdeu, mané. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Seu à parte, vereador Fantinel. Vereador Marcon, quando o senhor começou a falar, disseram que o que o senhor estava dizendo era bobagem. Mas eu fui na tribuna semana passada e eu fiz uma colocação e não tive resposta até o presente momento. Aonde eu disse e deixei claro e continuo afirmando, e para todo mundo que já sabe, como é que o presidente Jair Bolsonaro, durante a pandemia e até o presente momento, pagou o auxílio dos R$600, e que inclusive na pandemia dava R$1.200 para aquelas mães que tinham filho pequeno? Como é que ele pagou em dia até o presente momento o auxílio geral, o auxílio emergencial e aquele auxílio lá, sem furar o teto? Ele tirou dinheiro da onde? Fez dinheiro? Tirou dinheiro da onde? Não roubou, só isso. Agora eles, para fazer a mesma coisa que ele fez, sem ter que furar o teto, tem que furar o teto em 200, 300 bilhões. Isso aí é para acomodar os companheiros. E vou mais longe. O presidente Jair Bolsonaro tinha 22 ministérios, agora precisa mais de 30. Para quê? Economiza esse dinheiro dessa diferença dos 22 para mais de 30 e usa esse dinheiro para ajudar no auxílio? Não, mas tem que acompanhar, tem que acampar a companheirada. Por isso que tem que ter 283 em vez de 50 na equipe de transição. Obrigado, vereador. Olha, vereador Fantinel, o recado está dado. Se a PEC da gastança for aprovada, o caos econômico vai se avizinhar no Brasil. Me cobrem. Os livros e a história econômica não mentem. Obrigado. Declaração de líder.